Hoje conversando com o Eduardo Tracanella, diretor de marketing institucional da Unibanco, uma das marcas mais valiosas do Brasil e uma das marcas mais admiradas do nosso país. Olá, Tracanella, obrigado pela sua atenção, obrigado por você estar aqui com a gente. Olá, eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui. E sempre, né, só para lembrar todo mundo que nos assiste, acima de tudo, Bora Falar de Branding tem finalidade absolutamente acadêmica, onde a gente tenha um espaço para discutir toda a complexidade, né, toda a parte estratégia, design, compreensão, cultura, pontos de contato, jornada, experiência do cliente em torno do que a gente convencionou chamar de branding, na sua maior amplitude possível. Então, para começar, Eduardo, uma pergunta que eu sempre começo dessa forma, né, assim, só para todo mundo entender, quem é o Eduardo, né, quanto tempo ele tem de Itaú, assim, muita gente às vezes começa por uma carreira que não tem nada relação com a posição que está. Eu, por exemplo, fiz ciências contábeis para ser executivo de marketing. Então, assim, né? Quem é o Eduardo? O que estudou? Quanto tempo tem de Itaú, por favor? Eu tenho 46 anos, eu digo que hoje eu não sou mais um profissional de marketing, eu sou um profissional de marketing, pai do Antônio e da Maria. E o Antônio tem 4 anos e a Maria vai fazer 8, agora dia 14. E eu digo isso porque eu acho que a relação que a gente tem com a nossa profissão, né, e o significado que ela tem, ela vai mudando na medida que a gente vai tendo novas experiências, né, que o tempo vai passando. E eu, de fato, olho para marketing hoje de um jeito absolutamente diferente do que eu olhava quando eu ainda não tinha os meus filhos, né? Acho que o propósito se torna mais ambicioso e mais inspirador. Eu no início da minha... quando eu fui escolher, né, o que fazer e qual universidade seguir, eu estava na dúvida sempre entre jornalismo e publicidade, e essa dúvida perdurou até o último segundo, quando eu optei por seguir publicidade, e muito disso porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa em relação à cultura, em relação a pessoas, e sempre fui um apaixonado por marcas e pelo potencial que essas marcas tinham, né, de fazer parte da cultura e de fazer parte da vida das pessoas de um jeito profundo, né, de um jeito determinante, fazer parte de fato da história de vida delas, né? Então aí eu acabei optando por publicidade porque eu vi na publicidade essa possibilidade, né? E desde então eu trabalhei sempre nesse mercado. Eu comecei a carreira em agência de publicidade, eu trabalhei na área de criação, sempre gostei muito de escrever, fui para a área de planejamento, até que eu até que eu percebi que para fazer melhor o trabalho que eu fazia, eu precisaria conhecer o outro lado do balcão, né? Foi quando eu tive a oportunidade de ir para o Unibanco, isso foi bem antes da fusão com o Itaú, e desde então eu estou na indústria financeira. Do Unibanco fui para o Itaú e depois reencontrei o Unibanco na fusão, né? Hoje trabalho no marketing institucional e de atacado do Itaú Unibanco. Estou no Itaú nunca sei exatamente há quanto tempo, mas é muito tempo, estou uns 15 anos, mais ou menos. Me apaixonei pelo mercado financeiro e sou um apaixonado pela marca do Itaú, por tudo que ela fez ao longo do tempo, pelo que ela faz hoje e pelo que ela pode fazer, né? Eu acho que é uma marca líder, é uma marca com um propósito muito sólido, inspirador, que atua num ambiente que muda muito, né? Um ambiente competitivo, super efervescente. Eu diria que eu sou esse cara, totalmente apaixonado pelo que faz, apaixonado pela família e que acredito que o profissional e o pessoal precisam cada vez mais andar juntos. Você sabe que, primeiro assim, né, bacana o seu relato, eu anotei aqui duas coisas dentro da sua fala, né? Primeiro é a curiosidade, né? Eu sempre digo que o que me levou a marketing também foi a curiosidade, né? De conseguir compreender o outro, como a gente desenvolver a partir dessa percepção
propostas que sejam de valor para o outro, para a sociedade, acima de tudo. Então, a curiosidade, para mim, também sempre foi uma mola mestra. E uma outra que você falou agora, né? A gente, antes de entrar para gravar, efetivamente, estava dizendo da minha relação com o Itaú, né? Já expressei isso para várias pessoas dentro do Itaú. Sou cliente há quase 40 anos do banco. Eu acho que talvez a melhor definição seja uma definição de que é uma marca contemporânea. Ela evoluiu Sim, ao longo do tempo, né? Ela evoluiu com os desafios da sociedade. Se era sim. tecnologia, ela foi uma marca de tecnologia e hoje, acima de tudo, ela é uma marca que fala, por exemplo, Todos pela Saúde ou a da Amazônia, né? Então, assim, eu acho que ela é uma marca contemporânea. Eu acho que ninguém chega, né, a ser líder no sentido de ser a marca com o maior valor do Brasil, ninguém chega a ser líder, né, por acaso. Tem que ter uma história, uma jornada muito bem construída, né? E que Sim. bacana, eu estou conversando com uma das pessoas que fazem acontecer essa jornada. Agora, Tracanela, Dario, desculpa? Dario, desculpa te interromper, cara, mas é que você falou uma coisa que eu acho que é super importante para dividir com as pessoas, que é a questão da curiosidade, né, que você trouxe, né? Eu somaria isso o repertório, né? Porque eu acho que o repertório muitas vezes é decorrente, né, da curiosidade, né? Uma coisa que eu digo muito é que uma das coisas que me faz gostar tanto de fazer o que eu faço é que, diferente de outras profissões, né, tudo que a gente faz na vida, tudo, né, é repertório para que a gente vire um profissional de marketing e que constrói marcas melhor, né? Toda experiência. Por quê? Porque tudo que a gente faz faz com que a gente entenda melhor o que está acontecendo, entenda melhor as pessoas. Então, eu digo, você vai num restaurante, você vai no festival de música, você vai no museu, você assiste novela, você assiste uma série, né? Você vai no cinema, você vai no teatro, você, enfim, assiste uma palestra, qualquer coisa que você faz sobre qualquer tema, de alguma forma é repertório para você, né? E acho que, no fundo, o profissional de marketing nada mais é do que uma pessoa que fica o tempo inteiro tentando se conectar com outras, né? E se você não entende o que está acontecendo com as pessoas, né, você perde essa capacidade de fazer conexão, né? Te digo que nós estamos, nesse momento, numa transmissão de pensamento. Porque hoje de manhã eu estava fazendo uma gravação com o Rodolfo Araújo, né, da United Minds, e eu terminei falando sobre isso. Eu terminei falando sobre curiosidade e vou usar a mesma expressão que eu usei com ele. Caetano Veloso tem uma música lá atrás, né, que ele diz: quem lê tanta notícia, né? Quando você chega numa grande banca de jornal, numa grande livraria, né, eu sempre lembro dessa frase: quem lê tanta notícia. A minha curiosidade, e deve ser a sua, eu sempre quis, de alguma maneira, nem que seja tatear as capas, passar o olho, ir, ir nas exposições, como você falou, nos filmes, por exemplo, com o Netflix. Eu tento ver séries de locais que eu nunca fui. Eu nunca fui no Oriente Médio, eu vou ver Falda, eu nunca fui ali, eu quero saber disso, né? Além dos clássicos de Estados Unidos ou de Espanha, mas, assim, acima de tudo, entrar nas culturas. Porque eu acho que, na medida em que você expande o olhar, né? Olhando coisas diferentes, é onde você aprende, às vezes, caramba. Então, o cara Sim, falou sobre isso, sei lá, numa coisa de culinária, ou numa exposição sobre tênis, ou sobre. E você pega essas coisas no ar, e em algum momento na sua cabeça elas fazem sentido, né? Parece aquele filme da teoria do tudo, né? Você junta as coisas na cabeça e elas aparecem muito claras para você. sim, E sim. assim, eu acho que a curiosidade é o que me trouxe até aqui, né? E bacana E, conhecer uma pessoa que fala sobre isso também. e nessa direção, Dario, o preconceito é algo absolutamente cerceativo, né? Para curiosidade ou para ampliação de repertório, né? Então, eu vou trazer um preconceito sobre uma ótica mundana, vai? A gente poderia falar dele sobre diversas dimensões, né? Mas, por exemplo, aquela pessoa que trabalha com marketing, tá? E verbaliza, né? Novela eu não vejo, novela eu não quero ver, eu só vejo as séries da Netflix, né? Cara, você está perdendo o pulso do que está acontecendo numa camada demográfica do país absolutamente relevante. Você precisa entender o jargão, você precisa entender o meme, né? Você precisa conhecer os influenciadores, né? Por mais que você não tenha afinidade pessoal, né?
Assim como você, obviamente, pode encontrar um alimento cultural para fazer marketing absolutamente importante nas séries. Eu, por sinal, sou um ávido por elas, né? Mas é super importante ter isso em mente, sabe? Que a curiosidade é algo fundamental para um profissional de marketing, que ela traz repertório, e o preconceito é algo que limita a possibilidade que você tem de absorver esse repertório. Concordo totalmente, concordo totalmente. E principalmente as principais empresas que têm a inovação como um fator, elas sempre dizem que a diversidade é a mãe da inovação, né? Você botar pessoas diferentes pensando sobre o mesmo tema, muito mais rico será, né? Sim. Bom, meu querido, vamos lá. Me fala aí, como é que você está à frente do marketing institucional? Você, de alguma maneira, gerencia toda a marca Itaú, e daqui a pouco a gente vai falar de do que é essa House of Brands, que tem várias marcas, isso fica para daqui a pouco. Mas qual é o seu como é que você vê o seu desafio, né, de gerenciar toda essa marca valiosa, admirada? Me conta um pouco sobre isso, conta para a gente um pouquinho sobre isso. Olha, eu vou passar por algumas dimensões que eu acho que são relevantes, né? E eu vou começar por uma delas, que eu acho que é talvez a mãe de todas, né? Hoje, a marca Itaú, né, ela é considerada a mais valiosa do Brasil há bastante tempo, né, de forma recorrente, né? Esse ano, a gente teve um reconhecimento especial, né? Eu brinco que a gente poderia pedir música no Fantástico, né? Porque os três rankings que fazem a mensuração de valor de marcas, que partem de metodologias diferentes, trouxeram o Itaú no topo da lista, né? Mas o grande desafio que a gente tem é manter esse valor de marca daqui para frente, né? Onde as coisas estão mudando muito, a sociedade mudando, as pessoas mudando, a tecnologia como uma alavanca de mudança muito potente, né? As novas gerações estabelecendo novos paradigmas, né, de relação com as marcas. Então, quando alguém pergunta para mim, olha, pô, a marca Itaú é muito valiosa, qual é o próximo passo? Eu falo, olha, meu próximo passo é que essa marca em 2030 seja tão valiosa como ela é hoje, né? E aí, como é que você faz isso, né? Você faz isso tendo a mentalidade e tendo a crença de que uma marca pode e deve evoluir continuamente, né? Eu acho que a marca Itaú chegou até aqui porque ela teve a capacidade de se transformar ao longo do tempo, né? De ser uma marca que, de certa forma, conseguiu reagir muito bem às transformações, em outros momentos conseguiu estar à frente delas, né? E é o que você bem disse, né? Ou seja, com o advento de novas possibilidades tecnológicas, né? O Itaú foi se transformando e foi, de alguma forma, se mantendo líder, né? Na transformação do mercado financeiro, né? Então, eu acho que essa capacidade de entender o que está acontecendo, internalizar e se transformar é algo absolutamente importante e é um desafio enorme para a gente. Tem outro ponto que eu acho que é super importante, que obviamente é determinante para esse desafio que eu coloquei há pouco, de como a gente faz a marca Itaú ela não perder significado e, pelo contrário, ganhar cada vez mais significado na vida das pessoas, né? Como é que a gente faz para que as pessoas cada vez mais se identifiquem com essa marca, né? E se identifiquem com essa marca no que vai além, né, só da relação racional, né? Como é que a gente faz para as pessoas terem cada vez mais vínculos emocionais, né, para enxergarem uma similaridade de propósito, né, na relação delas com a marca do banco, né? Então aqui eu acho que tem um trabalho enorme que precisa ser feito cada vez mais na nossa operação core, né, na nossa atividade core, mas também na capacidade que a nossa marca tem de ir além, né, de se conectar com as pessoas também a partir das nossas crenças, do nosso ponto de vista, das nossas causas, como, por exemplo, educação, cultura, mobilidade urbana, esporte, né, mais recentemente, né, a questão da saúde, né, relacionada diretamente à criação do Todos pela Saúde, né, que foi criado para mitigar os efeitos da pandemia, mais recentemente também um foco intenso do banco para a questão da Amazônia, inclusive a gente está vivendo hoje, né,
7, 8 e 9, um evento importante, uma conferência onde a gente está debatendo o tema, trazendo muito conteúdo sobre o tema. Então, eu acho que essa capacidade de se transformar, de ter o radar do que está acontecendo e estar sempre à frente, é o grande desafio, tá? Eu acho que é o nosso desafio, mas é o desafio de todas as marcas, né? É o que vai fazer com que marcas fiquem para trás e marcas continuem, né? E, para mim, o continuar é se manter relevante na vida das pessoas. E com certeza o desafio de vocês ainda é maior, né? Porque, mal comparando, né? Uma coisa é uma marca de shampoo. Ah, eu uso shampoo, eu uso, sei lá, o creme dental e ponto, né? Com o segmento financeiro, e vocês conseguem se descolar para o bem disso, né? Muita gente tem um olhar, pô, mas me cobrou juro, me cobrou não sei o quê. Não, pelo contrário, vocês conseguem ir além, num outro patamar de relação, né? Tirando toda essa desfavorabilidade, acima de tudo, demonstrando, como você falou, a essência, o propósito e as atitudes do banco. Isso é bem legal, né? Você vai além da sua categoria. Não à toa, assim, né? A categoria poderia hipoteticamente te aprisionar, e muito pelo contrário. Você está em outra dimensão em relação à categoria. Isso é bem legal. E eu acho que aqui, Dario, você entendeu um pouco o seu papel. Então, eu vou dar um exemplo desse ano, tá? Eu consigo resumir a nossa estratégia desse ano em um tweet. Então, assim, a estratégia desse ano ser a empresa, no caso, ser a marca, que mais está ao lado dos brasileiros para mitigar os efeitos da crise. Então, os efeitos tanto da pandemia Caramba! quanto da decorrente crise econômica, né? E quando eu falo isso, né, porque assumir isso como seu papel e o seu desafio te coloca, de fato, num outro patamar, né? Que é de uma marca comprometida com as pessoas, comprometida com o país, né? E que está ao lado das pessoas, não só quando a gente está vivendo o céu de brigadeiro, né? Mas nos momentos de dificuldade também. O que eu falei muito para o meu time e falei muito para os nossos parceiros, né, de comunicação, é que esse era o ano da gente deixar claro para as pessoas de que o statement, né, publicitário que a gente usa há tanto tempo, de ser uma marca feita para elas, né, feita para você, é mais do que um statement publicitário, né? Ou seja, no momento de dificuldade que você mostra que, de fato, a gente quer estar ao lado das pessoas e ajudá-las a passar também pelos momentos de dificuldade da melhor forma possível. Nossa, aí, ótimo. Seja como cliente ou, acima de tudo, como cidadão brasileiro, só tenho a dizer: ótimo, parabéns, great. Todos pela saúde, pela Amazônia, por tudo, né? Pela força à mulher empreendedora e por aí vai. Tantas e tantas que vocês já fizeram, né? Muito bacana. E aqui, Dario, só para terminar esse conjunto, vamos dizer, de desafios que estão na nossa mesa, eu acho que tem um outro que talvez seja um dos mais importantes, sem dúvida, que é uma marca efetivamente, ela é construída de dentro para fora, né? Perfeito. Então, o Itaú tem hoje mais de 90 mil pessoas, né, que trabalham na companhia. E como é que a gente faz para que essas pessoas elas tenham, de novo, um vínculo diferente, né, com o lugar onde elas trabalham, né? Que elas acreditem na verdade do lugar onde elas trabalham, né? Que elas compactuem do propósito de Itaú Unibanco, né? Como é que a gente faz, de fato, para que as pessoas que trabalham com a gente, de novo, no nosso caso, quase 100 mil pessoas, né, sejam embaixadores da marca, né? Sejam pessoas que não só tenham orgulho de trabalhar, mas que tenham uma relação não só de emprego, né? Mas uma relação diferente com o lugar onde elas Um senso de pertencimento à causa, né? exatamente, é um senso de pertencimento. Então, é muito, o que eu falo muito, assim, que, por exemplo, uma marca jovem, ela é reflexo de uma companhia jovem. Uma marca que quer se posicionar como uma marca simples, descomplicada, ela precisa ser simples e descomplicada, né, com as pessoas que trabalham dentro dela, né? Então, assim, tudo que você quer construir para fora começa a partir de uma construção Perfeito. dentro, né? Então, entender essa consistência é algo absoluto, essa consistência e coerência, né, como algo importante, faz uma baita diferença. Uhum.
E no final a gente está falando de algumas coisas, né? Assim, cultura, propósito, manifesto de marca, senso de pertencimento, por aí vai, né? Meu caro, classicamente falando, né? Se eu olhar para o Itaú, para o guarda-chuva como um todo, vocês são uma grande house of brands. Vocês têm Itaú, tem Itaú Card, tem Porto Seguro, tem Personalité, que se eu não me engano, é uma marca adquirida, né, que veio de outro banco, se eu não me engano, né? Você Sim, tem BFB. você tem Credit Card, você tem Redcard, né? Como é que vocês fazem para gerenciar essa arquitetura de marcas? Dar, né, e vocês conseguem, né, e dar, acima de tudo, o significado específico para cada um com o público. Como é que vocês trabalham isso? Aqui, Dario, para ser bem honesto, cara, é um desafio diário para a gente, tá? Como é certamente para qualquer time de marca que trabalha em empresas, né? Que tem um portfólio tão vasto, né? Quando a gente olha para, a gente tem um one page assim que faz um resumo, né, dessa nossa arquitetura de marca. Você percebe que a gente tem marcas que transitam em todos os pilares conceituais, vamos dizer assim, né? A gente tem desde uma estrutura monolítica robusta até as marcas endossadas, principalmente de novos negócios que o banco vem criando, como o IT, Ion e UP. A gente vai lançar agora com força, que é um remodelamento, né, do nosso programa de loyalty, até marcas independentes como Credit Card, Intercard, etc. Então, é um desafio, tá? Um desafio, não existe uma ciência exata para isso. Mas eu acredito muito num modelo que ele é de centralização da estratégia, né? Isso acontece no nosso time de marca, que você precisa ter um olhar específico, mas você precisa ter o olhar do todo, ou seja, que história a gente quer contar, né? Como marca mãe, a partir de todas as marcas que compõem, né? Uhum. O nosso portfólio. Mas eu acredito, então, que essa centralização é importante, mas a partir do momento que você treina bem as pessoas, né? E que você mensura o resultado para retroalimentar a maneira como você faz a gestão da marca, eu acredito no modelo subsequente de descentralização, né? Então, por quê? Porque você precisa dar vida a essas marcas todas, né? E a vida se dá no dia a dia, né? Então, no fundo, o grande É, desafio é estabelecer primeiro um arcabouço estratégico e conceitual, treinar as pessoas e empoderá-las para dar vida a essas marcas, né? Mas se esse trabalho conceitual ele não é bem feito, a gente vai dar vida para essas marcas de um jeito incoerente com o que deveria ser construído, né? Então, é um trabalho complexo, é um trabalho que requer muita dedicação, muito compromisso, mas que precisa ter um arcabouço técnico e conceitual muito bem construído. entendi. Você, em algum momento, você falou sobre os pilares da marca do Itaú, né? Que você já tinha alguns pilares e vocês adicionaram outros. Então, assim, eu moro no Rio de Janeiro, né? Mas em várias capitais do Brasil, porque eu viajava, né? Quando tudo era normal, eu viajava pelo Brasil. Você tem a bicicleta laranjinha espalhada por vários locais, espalhada no bom sentido, né? Vocês falaram de mobilidade primeiro do que muitos governantes pensaram no tema, né? Vocês têm os livros, os e-books para criança, vocês estão na arte com o Itaú Cultural e outras, vocês estão no futebol, nos esportes, vocês estão no Rock em Rio, por exemplo. Como é que você gerencia toda essa experiência, né, do consumidor, da sociedade com a marca Itaú? Sim, a gente vai entrar em 2021 e, por exemplo, tem, como eu já falei, o Rock em Rio. Isso é um episódio à parte. Quem vai lá tem uma interação com a marca Itaú. Ela não está lá simplesmente porque é o banco. Não, é muito mais do que isso. Você vai lá, você tem toda uma atração à marca Itaú, como outras coisas. Como é que vocês gerenciam todo esse, vou usar a expressão, todo esse encantamento com a marca? Eu acho que ele tem, antes de tudo, tem uma árvore aqui de decisão, tá? Existe e sempre vai continuar existindo o patrocínio, né? E o patrocínio, muitas vezes, ele é reflexo de
de questões técnicas. Então, às vezes você precisa de mais awareness em determinada praça, mais awareness em determinada região, você precisa se aproximar de um público qualquer, né? Então, aí você escolhe a estratégia de patrocínio, né? Existe um outro viés que eu acho cada vez mais contemporâneo, importante, e é o que vai fazer a diferença para as marcas, que é a maneira como você se expressa a partir do seu propósito, do seu ponto de vista, das crenças que a sua marca tem, né? E aí pode ser, inclusive, que o output disso seja um patrocínio, né? Mas aí o objetivo é um objetivo diferente, né? E eu acho que por isso requer, inclusive, uma estratégia de mais longo prazo, né? Por quê? Porque você está se conectando com as pessoas de um jeito muito mais profundo e você cortar essa relação, né, por uma questão mundana, vamos dizer assim, é algo que interrompe essa conexão, vamos dizer assim, emocional que você estabelece com as pessoas, né? Então, para esses projetos, eu acredito muito, primeiro, que eles precisam nascer da verdade da marca, né? Eles vão ser coerentes com a verdade da marca, né? Vou dar um exemplo. A gente completou 10 anos de Leia para uma Criança, né? Que é um projeto de Lindo, distribuição lindo, gratuita de livros lindo. infantis. E mais do que isso, assim como de mobilidade urbana, que você colocou bem, ou seja, o Itaú trouxe isso para a pauta do país, e foi realmente o que aconteceu. Eu acho que Leia para uma Criança talvez tenha sido, nos últimos 10 anos, a única iniciativa que eu me lembre no país, não só de marcas, que incentivou pais, enfim, adultos a lerem para crianças, né? Que é algo absolutamente fundamental para o desenvolvimento delas, né? Ou seja, na primeira infância se estabelece uma série de questões ligadas ao desenvolvimento das crianças que vai fazer a diferença para o resto da vida delas, né? Então, eu acredito, e por que eu estou falando do Leia, né? Porque o Itaú Unibanco, ele tem uma série, a partir do Instituto Unibanco, da Fundação Itaú Social, tem uma série de programas muito sólidos, né? Uhum. De desenvolvimento da educação no país. Ou seja, não é, o projeto Leia, ele não cai de paraquedas, né? Ele nasce a partir de algo que é verdade, né? Dentro da companhia. E a partir disso, eu acredito numa construção que se dá mais ou menos assim, né? Então, primeiro você desperta as pessoas para um fato, né? Ou seja, existe um jeito de você se deslocar nas cidades mais inteligente, mais sustentável e etc. Quando você lê para uma criança na primeira infância, você desenvolve isso e isso nela, isso é um fato, né? Em seguida, eu acho que vem o desafio da gente prover informação, né? Que é a geração de conteúdo, são as parcerias. Como é que eu faço as pessoas entenderem um pouco mais sobre esse fato que eu coloquei para elas, né? Em seguida, eu acredito numa combinação que é como você... Tudo bem, você teve uma conversa racional, né? Com as pessoas, mas aí como é que você traz um pouco de emoção? Aí é a inspiração, né? A publicidade, o Uhum. patrocínio, a nossa presença no Rock in Rio. Aí eu vou fazer as pessoas sentirem aquilo que racionalmente eu trouxe para elas, né? Só que tem algo que é fundamental e que vem em seguida, que a partir do momento que eu despertei elas racionalmente para uma questão, eu emocionei elas, eu inspirei, falta uma perna, que é instrumentalizar as pessoas, né? Aí por isso tem as bikes, por isso tem os livros, ou seja, eu tangibilizo e dou poder para que as pessoas façam a transformação na vida delas, né? E aí vem uma última perninha, que eu chamo de reconhecimento. Como é que eu reconheço essas pessoas que estão fazendo essas transformações na vida delas, na família, na esfera social delas, e com isso eu convido outras pessoas a fazerem a mesma transformação. Isso acontece muitas vezes nas redes sociais, quando eu uso mídia para amplificar o que as pessoas estão fazendo. Enfim, quando essa roda se completa, e quando ela se completa de um jeito eficiente, consistente, deixou de ser do banco e passou a ser das pessoas, né? E aqui eu acho que é o grande KPI de sucesso, né? É quando uma marca, quando isso vem da verdade de uma marca, quando isso tem a ver com o propósito de uma marca, o que a gente mais quer é que deixe de ser nosso e passe a ser das pessoas, né? A marca deixa de falar de si e fala de algo que é É comum isso, para todo mundo. é isso.
Então, e tem algo que é muito interessante, Dario, porque, no fundo, o que a gente percebe por pesquisas, e é do ponto de marketing, é algo muito interessante, é que quando você olha, por exemplo, para os nossos indicadores de imagem, você olha, a gente tem uma das pesquisas que a gente chama de tracking de imagem, onde a gente olha os principais atributos que fazem uma pessoa escolher se relacionar com um banco ou com uma empresa do segmento financeiro. Basicamente, eles são atributos racionais, né? Então, estou falando de preço, de atendimento, de tecnologia, de disponibilidade, de responsabilidade social, de ética, etc. Tá. Quando essa pessoa ela é impactada ou ela vivencia um projeto de causa do banco, todos esses atributos racionais exponencialmente se potencializam, né? E aqui vem um conceito que a gente aprende na faculdade, aprende nos livros, né, que é aquele da lealdade além da razão, né? Ou seja, a pessoa ela se conectou comigo emocionalmente e aí quando ela olha para mim racionalmente, ela vê uma empresa muito melhor, né? E aí olha a responsabilidade, por exemplo, uma pessoa no Rio de Janeiro, ela pega a bicicleta do banco. Naquele momento, ela está amando o banco. Vamos imaginar que a bicicleta esteja direitinho, está aquele dia gostoso. Então, ela está andando e ela está levando a marca do banco com ela, com orgulho, com desprendimento, né? E está ali. Legal. Aí ela estaciona a bike numa estação e vai até uma agência do banco. Se a experiência não for coerente, que maluquice, né? A pessoa fala, mas uma marca tem a outra, mas qual é a marca? Então, acho que o grande desafio é a gente conectar isso, né? E fazer com que a marca seja uma só, né? E a experiência seja uma só. Seja fluida. Independente de onde eu estou, o que eu estou fazendo, ela é fluida e ela está se relacionando comigo. A Apple faz isso muito bem, né? Então, você vai numa loja da Apple, a experiência é tão legal quanto se você for no site, quanto com um produto, quanto quando você tem um problema com um produto, quando você precisa entender mais sobre ele. Então, entendimento dessa experiência como um todo e da importância da marca ser consistente, né, em todos os pontos de contato é algo fundamental, né? Mas me permita só discordar positivamente. Assim, eu concordo com tudo que você falou da Apple, mas ela está centrada no produto, enquanto o Itaú, ele agora, cada vez mais, ele é centrado na sociedade. Então, assim, para mim, né, o Itaú, olhando como branding, ele vai além até do que a atuação da Apple, de novo. Ela está centrada na experiência, né? É o produto, é a empresa. O Itaú, quando fala de leia para uma criança e tudo, ele está indo além, né? Até porque os contextos, os códigos culturais do Brasil e Estados Unidos são muito diferentes. A gente tem aqui um rol, uma lista de necessidades, né? Se eu pensar no Maslow, que talvez lá não tenha desta mesma forma. Então, é bonito a gente trazer para a nossa realidade e fazer além do que eles estão fazendo lá, né? E no fundo, Dario, a gente falou, por exemplo, de Rock in Rio, né? Uhum. Pensa o seguinte, o Itaú, ele é recorrentemente, tá, de maneira evolutiva, tá, nas edições do Rock in Rio, a marca que estabelece com as pessoas o melhor nível de relação. Vai ter uma série de mensurações que a gente faz, ela desde a mais lembrada, que de fato é algo que a gente faz mais do que a nossa obrigação, porque a gente é um patrocinador master, mas a gente estabelece relações de mais diversos níveis com as pessoas de um jeito muito destacado, tá? Onde eu quero chegar tem a ver com o que você falou da Apple, né? Lá eu tô de alguma forma, competindo, entre aspas, que a gente tenta todo mundo junto fazer o melhor pro festival, mas com marcas que, além de ser marcas, em alguns casos, globais e que têm muita experiência em fazer isso, são marcas que têm muito mais afinidade com o festival de rock, né? Ou seja, eu sou um banco e as pessoas não bebem banco. E tá a Heineken e tá a Coca-Cola lá, né? Então, assim, o tipo de relação que você estabelece com um prestador de serviço e com um banco é absolutamente diferente do que com outras marcas. Então, se a gente não tiver muito em mente, né, essa necessidade de ir além, a nossa relação com as pessoas ela vai se dar sempre no âmbito racional, né? E ela é insuficiente, porque um banco do tamanho do Itaú, ele vai errar. Ele não vai conseguir trazer para as pessoas, infelizmente, uma experiência espetacular o tempo todo, né?
Então, a gente está suscetível ao fator humano, a gente está suscetível ao tamanho da companhia, a pricing, a uma série de questões que nem sempre você controla 100%, né? Então, aí tem a ver com o que a gente estava falando no início, né? Tem a ver com reputação, que é o direito da dúvida, né? É o direito Claro. da boa intenção, né, que você acredita que aquela marca tem, né? Isso se Uhum. constrói de maneira mais ampla, né? É interessante isso que você falou, eu fiquei pensando nisso, né? Você, a marca, então, é quase, vamos chamar assim, de um outsider dentro de um local, de um show de rock. É Enquanto isso. Heineken e outros estão direto, né? Mas vocês conseguem fazer, é muito bacana. Só para a gente fechar um bloco, você falou, a gente falou sobre Todos pela Saúde, Leia pela Criança, Amazônia. Vocês lançaram, né, o compromisso pelo impacto positivo. Eu não gostaria de a gente não deixar de falar sobre isso. Eu acho que ele é tão importante dentro de um mundo, né, que cada vez mais cobra a atuação das empresas e principalmente que o critério ESG, né, vem com toda a força. Queria que você falasse isso para a gente, né, sobre o compromisso pelo impacto positivo. Aqui se eu fosse resumir, Dario, de um jeito que eu acho que é indiscutível, vai, para a gente fala de qualquer companhia se manter sustentável, de qualquer marca se manter de novo relevante, importante para as pessoas, a gente tem em mente o nosso papel, né? A capacidade que a gente tem de realizar as coisas, trazendo impacto positivo para todo o entorno e para todos os stakeholders que se relacionam com a gente, né? É um pouco do valor compartilhado, né? Como é que você Shared value. gera valor e compartilha, né, esse valor. E isso tem a ver, de fato, com você assumir compromissos, né, nas mais diversas esferas, né, de como você gere o seu negócio da forma mais sustentável possível, que gere o maior impacto positivo para as pessoas, mas também como é que você consegue ir além, né, não só se comprometendo, mas eu acho que quando uma marca como o Itaú, uma empresa líder como o banco, adere a compromissos, assume compromissos, você faz a roda girar, né? Você constrói uma influência positiva que faz com que outras pessoas se engajem na mesma direção, né? Então, eu acho Perfeito. que assumir os compromissos são tem uma sinalização importante, na prática é importante, que é te dar os drivers, né? Você tem os OKRs, né? Você tem o que seguir, porque você sabe o que você precisa fazer e entregar de resultado, mas eu acho também que é o que vai fazer a diferença. A gente falou muito das novas gerações, né? A maneira como as novas gerações vão se relacionar com as marcas e com as empresas, inclusive escolher os lugares onde elas querem trabalhar, vai se dar muito a partir da capacidade que esses lugares têm, que essas marcas têm, de gerar valor positivo, né? Então, eu gosto muito de uma definição sobre marca que diz o seguinte, né? Que marca tem uma marca forte, né? Está muito relacionada à falta que ela vai fazer no mundo se ela deixar de existir, né? Então, eu acho que a falta que uma marca no mundo a falta que uma marca vai fazer no mundo se ela deixar de existir, ela se dá, cada vez mais ela vai precisar se dar no âmbito não só da relação core, funcional, né? Mas, puta, em relação também a falta que vai fazer o impacto positivo e a influência positiva que essa marca tinha na minha vida, na sociedade, no país, no mundo. Então, eu acho que, enfim, essa é uma agenda absolutamente fundamental, não só para a empresa, mas também para a marca. Cada vez mais, né, marcas precisam ocupar o espaço, deixarem de ser produtos e serviços e sim representarem algo na vida das pessoas, fazer a diferença na vida das pessoas, né? Meu querido, estou quase caminhando para o final. Tem uma pergunta que é clássica, né? Essa 9 em cada 10 aulas de MBA aparecem e eu queria escutar de vocês. Na década de 80, 90, né, já declarando um pouquinho da minha idade, na década de 80, 90, existia um falso dilema entre branding, entre marketing de produto e de serviço. E hoje ela é absolutamente irrelevante. Né, na era do omnichannel, na era da multiplataforma, na era da integralidade, isso não é relevante.
E existe uma discussão, algumas pessoas falam que tem o branding somente para o digital, e não, mas tem o branding para as empresas raízes, né? Empresa raiz, vamos assim dizer. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que os fundamentos são absolutamente os mesmos. É como se eu tivesse uma caixa de ferramenta na minha frente. O que vai modificar, depois de eu ter construído tudo que é comum às duas, é apenas, talvez, para o digital eu vou usar mais isso ou aquilo, eu tenho expressões, eu tenho veículos específicos, mas a conceituação do branding é absolutamente comum para todo mundo. Como é que você vê isso? Eu acho, Dario, para tentar ir por um caminho que talvez não tenha sido tão explorado, porque você disse que é uma discussão que aparece muito, né? Eu queria trazer alguns conceitos que eu acredito. Então, um deles é que a marca, uma marca, eu acho que ela é um pouco do que ela quis ser e muito do que o contexto decidiu que ela seria, né? Então, uma marca é uma marca, assim, né? No fundo, as pessoas elas vão escolher o tipo de relação que elas querem estabelecer com essa marca. E quando faltar uma perna, ou a empresa vai precisar construir, ou as pessoas vão mudar, né? Então, a decisão é sempre do consumidor, né? Eu estava conversando sobre uma questão que eu achei super interessante numa reunião que eu fiz hoje de manhã, que foi um comentário que o filho de um amigo meu fez, um menino novo, que deve ter, sei lá, uns 13, 14 anos, né? Que para ele, uma empresa não existe se não existe o aplicativo dela. Então, onde eu quero chegar é que também esse tipo de questão a gente precisa olhar do ponto de vista geracional, né? Uhum. Porque, de novo, não adianta eu querer ser uma coisa se as novas gerações elas vão estabelecer com as marcas e vão ter expectativas em relação a elas diferentes, né? Então, eu acho que o processo de construção de marca, de novo, ele é um pouco do que você determinou ser, mas muito da sua capacidade de se adaptar e fazer leitura em relação a novos cenários, né? Interessante, interessante. E eu acho que é uma questão também, cara, que o ambiente competitivo ele não te permite mais fazer uma segmentação tão hermética, né? Porque no final a gente está falando de experiência. Então, imagine o seguinte, um consumidor, tá? Uma pessoa, ela estabelece uma relação de experiência muito legal com a Netflix. Ela ama a Netflix, então ela usa a Netflix, experiência espetacular. Aí ela pega o device da Apple, pega um iPhone e ela adora a experiência. Ela pega o Uber e foi espetacular a experiência, né? Aí ela tá no Uber, ela lembra que ela tem que pagar uma conta. Ela vai entrar no aplicativo do banco dela e ele não funciona direito. Imagine, poderia ser diferente, tá? A experiência com o banco poderia ter sido espetacular e com algum desses players não tão boa. O ponto não é esse. O ponto é que as pessoas não viram uma chavinha, né? Ou seja, para esse cara eu admito uma experiência ruim, para esse não, para esse cara eu admito... Não, o paradigma, né, da boa experiência transcende, Verdade. né, fronteiras tão rígidas que muitas vezes a gente estabelece nas salas de reunião, né? Então, entender a jornada das pessoas, entender a demanda delas e construir uma experiência compatível com isso é o grande desafio no fundo, né? O resto, para mim, é neologismo, sabe? É desculpa, sabe? Que a gente dá muitas vezes nos termos rebuscados, mas no Ou, às vezes, fundo, um reducionismo, né? Alguém quer reducionismo. falar só sobre aquilo especificamente e acha que aquilo é o todo, e aquilo não é o todo, né? É isso. É isso, eu acredito muito nisso. Eu acredito que as empresas, cada vez mais, elas caminham para não para serem menos compartimentadas, né? E por terem estruturas onde as pessoas, no fundo, elas têm uma responsabilidade, né? Que é o cliente, né? Toda vez que você é muito fragmentado, que você tem muitos feudos, né? Muitas subdivisões dentro das companhias, o seu objetivo primário é mais importante do que a experiência final para o cliente, que você não entrega sozinho, ou seja, e do ponto de vista de marca é a mesma coisa, né? No fundo, como é que você constrói uma experiência que seja fluida, que seja consistente, que seja surpreendente, inesquecível, né? Que construa com as pessoas não só uma relação racional, mas também de identificação. Perfeito. Última pergunta.
Que conselho você dá para uma pessoa que está estudando, está nos vendo e está estudando, ou que está querendo galgar uma posição, né, de maior relevância em marketing, em branding? A gente já falou já sobre a curiosidade, né? A gente antecipou isso. E outra recomendação você daria vamos dizer, um futuro profissional ou, acima de tudo, um futuro gestor da nossa área? É, eu Que diria o seguinte. responsabilidade, hein? Não, essa é uma boa conversa, tá? Acho que Fazer daria um para outro programa. fazer um outro programa, tá? Mas, cara, eu tô até querendo achar aqui uma... Eu escrevi sobre isso e que eu acho que é legal, mas enquanto isso eu vou falando. Eu escrevi de um jeito que eu acho que ajuda as pessoas a se localizarem um pouco mais no meu ponto de vista. Mas tem uma questão que eu acho que tem a ver com o repertório, Dario, que é viva, né? Eu falo isso muito para o meu time, né? Ou seja, achei aqui, um profissional de marketing, ele precisa viver. Porque assim, se você não está inspirado, você não consegue inspirar outras pessoas. Se você não está feliz, se você não tem vivacidade, você não consegue construir uma marca viva, né? Se você, como você bem colocou, quando eu trouxe a questão do repertório, da criatividade, se você não tem uma visão ampla sobre as coisas, a sua marca vai ser restrita na forma como ela se posiciona, né? Então, eu acho que o profissional de marketing, de novo, essa é uma das coisas que me atrai muito na profissão, ele precisa viver, ele precisa experimentar, ele precisa ter férias, ele, sabe, ele precisa conversar, ele precisa ler, porque, no fundo, o que eu percebo no Itaú muito forte, e conversando com outras pessoas do mercado, isso aparece também, existe uma expectativa enorme que o profissional de marketing ele seja insightful, sabe? Que ele consiga, a partir dos dados, ter um insight, que ele tenha uma visão criativa sobre o negócio, que ele identifique caminhos, que ele seja um embaixador da cultura da companhia. Isso você não consegue, né, se você não viver, né? E Verdade. aí eu diria, eu abri aqui, só para não esquecer, tem 6 pontos que eu acho que são super importantes. Eu vou Vamos passar lá. rapidamente por eles, tá? Vamos O lá. primeiro deles é que eu acho que o profissional de marketing ele precisa cada vez mais ser futurista, né? O que é isso, cara? É você olhar para o futuro, né, de uma forma otimista. É você estar aberto, é você estar conectado com o que vem pela frente, né? E na medida que você faz isso, como você pode antecipar tendências, né? E pode levar a sua marca, né, a continuar relevante também no futuro, É né? aquela Tem um outro perguntinha, ponto, né? E se? Né? E se isso é, acontecer? E se aquilo acontecer? E se, né? E com 5G? E se amanhã for e, holograma? E não sei o quê, né? e não ter medo disso, né? Eu acho que É, quando eu falo de futurista, é. é aquela pessoa que olha com otimismo e com bem-aventurança, né? E com coragem, né? O que vem pela frente. Aqui passa por repertório, passa por cultura, mas passa também por mindset, né? Claro, Passa por abertura, né? Tem claro. uma outra questão que é criatividade, né? Então, eu acho que cada vez mais, como eu disse, o profissional de marketing ele precisa ter a capacidade de extrair da informação, de extrair dos dados, né? De extrair de tudo que ele vivencia caminhos criativos que possam fazer a diferença para a companhia, né? Para a marca do ponto de vista como ela se conecta com as pessoas. Tem um outro ponto que eu acho que também é importante, o terceiro deles, que é todo profissional de marketing precisa ser um pouco tecnólogo, né? Ou seja, eu não preciso que não necessariamente esse cara precisa programar, ele precisa saber codificar, mas Precisa ele saber dos precisa bits e bytes, não é não isso, né? precisa, mas ele precisa entender sobre tecnologia e como a tecnologia pode ser uma alavanca, como ela pode potencializar, né, a forma como a marca se conecta com as pessoas, né? Então, eu diria que cada vez mais a tecnologia é uma propulsora da criatividade, do marketing, né, e da capacidade de construção, né, de uma marca vitoriosa de sucesso. Aí tem 3 questões que eu acho que estão muito relacionadas a soft skills, né? Uma delas é questionador, né? Eu acho, cara, que cada vez mais o profissional de marketing ele precisa assumir esse papel e questionar o status quo, né? Por quê?
porque eu não acho que o marketing é uma ciência exata, eu não acho que o processo de construção de marca é uma ciência exata. Com As certeza, variáveis são muitas, as com mudanças certeza. acontecem em ciclos muito curtos, né? Então, a gente precisa questionar o que a gente faz, o que a gente sempre fez e como a gente vai fazer, né? E provocar, né? Se provocar, né? Então, eu acho que essa é uma questão super importante. E, por fim, eu acho que tem duas que vão muito de encontro ao que a gente falou bastante aqui no nosso papo. Uma delas eu acho que o profissional de marketing precisa ser cada vez mais humanitário, né? Ou seja, como é que ele faz bem o trabalho dele fazendo o bem, né? Porque quando ele consegue fazer isso, ele está preparando a marca para a qual ele trabalha para que ela, na verdade, consiga ser contemporânea, para que ela continue sendo relevante ao longo do tempo. Tem a ver com muito do que a gente falou aqui, né? Ou seja, não basta mais fazer um bom trabalho, fazer bem o seu trabalho. É importante você fazer o bem, você convidar a sua marca, você influenciar ela, você criar condições para que ela também haja dessa forma, né? E, por fim, eu diria que o profissional de marketing ele precisa ser cada vez mais propositor, né? Propositor aqui, eu acho que é muito a capacidade de você colocar o seu propósito a serviço do lugar que você trabalha e buscar lugares para trabalhar que tenham conexão com o seu propósito. Ou seja, uma pessoa que tem um propósito claro e inspirador, eu acredito que ela vai mais longe. E se ela trabalhar num lugar onde ela tem similaridade, né, de propósito, ela vai ainda mais. Eu vou dar um exemplo, tá? O meu propósito está muito ligado a fazer a única coisa que eu sei fazer, que é comunicação, marketing, marca, a partir da construção de um mundo melhor para o Antônio e Maria, que são meus filhos, né? E, como eu disse para você, foi transformadora a paternidade para mim e me ajudou muito a entender o meu papel fazendo a única coisa que eu sei fazer. Quando eu olho para o Itaú, e a gente falou de vários projetos, né? Eu tenho a possibilidade de fazer isso, né? Então, assim, o meu propósito se junta com o do Itaú. Eu ajudo o Itaú a fazer e o Itaú me ajuda a fazer com muito Boa, mais impacto o que eu ia boa, fazer, porque ele tem mais dinheiro que eu, ele tem mais escala que boa. eu, ele tem mais força que eu. Então, imagina a minha satisfação de, num ano tão difícil quanto esse, ter trabalhado para construir a marca do Todos pela Saúde, e mais do que isso, como decorrência disso, ter trabalhado incessantemente para falar do uso de máscaras, da importância do distanciamento, e quem sabe em breve falar da importância das pessoas se vacinarem, ou seja, cara, quando a sua profissão encontra o propósito, É o melhor as dos coisas mundos. as coisas mudam de dimensão, É né? é melhor dos mundos. E por fim, eu acho que tem duas questões que são, que eu diria assim, que elas são, eu digo que elas são transversais Mas a esse posso três. só te interromper? Só porque eu acho que eu queria fazer um comentário que entra direto nisso. Existem algumas profissões, existem algumas profissões, cada vez menos, mas que o cara tem um compromisso de 9 às 6. Entro 9, Sei, saio 6. Ponto. O profissional de marketing não é assim. Ele pode ter uma bela sacada numa experiência num cultural ou, sei lá, no que ele fez, ou numa livraria, ou no que ele viu no sim, final de semana. Porque, de novo, como ele é um sim, agregador, é uma grande parabólica, não desliga nunca, né? sim, Então, exige também, né? Ou seja, estando envolvido, estando motivado, estando com o propósito que você diz, exige, do lado bom, né, do exigir, esta predisposição. Eu sempre, todas as minhas conexões, todas as minhas sinapses vão acontecer a hora que for. Eu vou ter um bloquinho, eu vou sim. anotar. Putz, essa é a sacada. Isso é o nosso caminho. Então, assim, Eu acho, Dario, assim, se isso for decorrência, de novo, do seu propósito, do que você gosta, do que não te você quer pesa, fazer, não te pesa. não é um fardo, Não é um exatamente. fardo. Não é um fardo. Então, aqui a gente não está falando de hora extra, até porque eu defendo que o profissional de marketing tem que ter hora útil. Assim, então, cara, de novo, você vivendo e fazendo as coisas que você gosta, você vai ter insights, você vai conectar as coisas, né? E aí, por fim, a gente falou de futurista, de inovador, de tecnólogo, questionador, humanitário e propositor.
Eu acredito que tem duas características que também são determinantes, que são transversais a isso tudo, que eu diria que são estruturantes, são premissas para potencializar as outras 6 características. Uma delas é maker, né? Eu acredito que cada vez mais as pessoas precisam fazer, né? Então, eu falo muito que o líder só serve quando ele serve ao time, né? Ou seja, as pessoas precisam fazer, as lideranças precisam estar junto, a gente precisa botar a mão na massa. Eu acho que essa construção, quando ela se dá com concretude, com colaboração, com intensidade, a gente consegue obter resultados muito maiores, né? Então, maker, para mim, é quase um sinal de compromisso, sabe? De comprometimento em relação ao que você faz. E, por fim, é a colaboração, né? Eu acho que o profissional colaborativo, ele tem muito mais condições de sucesso, de construir valor nas companhias, a partir das marcas, do que um perfil que não vê na colaboração algo determinante, né? E a colaboração Agregador, né? Agregador, né? agregador. Isso passa Ele por... chega bem em qualquer lugar, ela É, chega bem em qualquer lugar, é bem é, recebido, é isso, útil, é compreendido, ele- colabora, aprende, né? isso passa por uma crença na diversidade, né? Ou seja, que eu digo sempre que quando os iguais duplicam o trabalho, né? Diferentes constroem valor, né? Então, e acho que tem uma característica também que tem a ver com o que você falou, que é, puta, uma dose de otimismo, sabe? De olhar o copo meio cheio, de positivismo, né? O mundo está muito difícil, cara, esse ano dificílimo, né? Cara, a gente precisa de gente não que bote os problemas debaixo do tapete, mas que tenha uma capacidade de trazer a luz, de olhar de forma positiva, né, para as coisas. Então, eu acho que, enfim, me estendi, mas é a colaboração que Não, eu consigo imagina. dar para as pessoas que estão ou começando na carreira ou querendo dar próximos passos. Tracanela, eu digo que o objetivo é acadêmico, né? O objetivo é trazer pessoas de renome, pessoas que pensem, acima de tudo, do que é a nossa temática de branding. E eu também sempre digo que eu aprendo. Então, assim, eu saio dessa conversa melhor do que eu entrei, né? Por entender, aprender com você. Eu acho que é uma grande oportunidade para todo mundo que nos acompanhou e, em particular, para mim. Queria te agradecer por toda a atenção, por todo esse tempo. Aí eu sei que a sua agenda é hiper complicada, mas o estar aqui com a gente e compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, da sua visão. Foi um prazer, Dario. Obrigado pelo convite. Eu adoro falar, como eu te falei, né? Eu amo fazer o que eu faço e quanto mais eu puder falar sobre isso, dividir com as pessoas, para mim é melhor. Faz parte do meu papel e do que eu gosto e acredito. Obrigado aí pela oportunidade. Imagina, um grande abraço, tá?